Introdução à Carta aos Gálatas. Quando alguém adere a alguma prática religiosa, uma das suas primeiras atitudes é transformar a religião num instrumento para controlar os outros, pondo ou mantendo cada um no seu devido lugar. A história da coerção e da manipulação é longa e entediante. Não é de admirar que algumas pessoas que conhecem a religião apenas nesses termos experimentam uma sensação de liberdade quando abandonam. O problema é que essa liberdade costuma ser de curta duração. Paulo de Tarso trabalhava com todo o empenho para adicionar outro capítulo à sua história sombria quando foi convertido por Jesus. Uma experiência nova e radical, uma vida livre em Deus. Por meio de Jesus Cristo, Paulo aprendeu que não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportar de determinada maneira, e sim um Salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. Deus não nos força a nada de fora para dentro, mas nos liberta de dentro para fora. Foi uma experiência gloriosa para Paulo, e ele logo se pôs a espalhar a novidade, apresentando e convidando todos os que encontrava a abraçar essa vida livre. Em suas primeiras viagens, ele fundou várias igrejas na província romana da Galácia. Alguns anos mais tarde, Paulo soube que alguns líderes do ultrapassado sistema judaico percorreram aquelas igrejas questionando a compreensão e a autoridade do apóstolo. Eles também tentavam reintroduzir o antigo sistema, conduzindo aqueles cristãos que amavam a liberdade ao curral de regras e de regulamento religioso. Paulo evidentemente ficou furioso com os defensores do ultrapassado sistema judaico que empregavam táticas religiosas para intimidar os cristãos e obrigá-los a desistir da vida livre de Jesus. Mas ele também estava furioso com os cristãos por terem cedido à intimidação. Sua carta a igrejas da Galácia teve o propósito de ajudar aqueles crentes e a nós também a resgatar a liberdade original. Essa carta também nos orienta quanto à natureza do dom divino da liberdade, uma orientação muito necessária, pois a liberdade é um dom delicado e sutil, facilmente deturpado e muitas vezes desperdiçado. Paulo foi criado para acreditar que a lei de Moisés foi o presente mais precioso dado por Deus à humanidade, intimamente superior aos caminhos sem saída dos pagãos. Paulo estava convicto de que Jesus não podia ser o Messias, porque, segundo a lei, uma pessoa que morria da forma pela qual Jesus morreu estava amaldiçoada. De forma passional, ele passou a se dedicar à punição dos judeus que se declaravam amaldiçoados como Messias. Mas aconteceu algo, um encontro com Jesus obrigou Paulo a reconsiderar. Antes de encontrar Paulo, os gálatas praticavam um misto de costumes locais e gregos no local em que hoje é a região central da Turquia. Acostumados a viver com medo do destino e da morte e dos deuses, e eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-los desses medos, a fim de que pudesse viver uma nova vida agradando a um único Deus. Por isso, quando chegaram alguns professores ensinando que para agradar ao Deus de Jesus, eles precisavam realizar uma operação cirúrgica, a circuncisão, e
e não podiam mais participar de refeições na companhia dos vizinhos pagãos e teriam de adotar outras práticas judaicas, os gálatas ficaram confusos. Mesmo assim, passaram a conciliar o sistema de Jesus com a lei de Moisés, até Paulo intervir. Por volta de 49 d.C. é o contexto dessa carta. Quando Cláudio se tornou imperador em 41 d.C., depois que seu predecessor foi assassinado, ele queria paz. Mas os judeus começaram a criar problemas para ele. Em 19 d.C., eles foram expulsos de Roma por causar tumulto. Havia muitos movimentos apocalípticos e rixa sobre qual a versão do judaísmo era correta. Mas agora eles estavam de volta em maior número. O desejo de Cláudio era que eles superassem a intolerância contra os deuses dos outros cidadãos e convivessem em paz. Por isso resolveu restringir o direito a se reunirem. No entanto, em 49 d.C., houve um grande movimento judaico que em torno de uma pessoa, de um homem chamado Crestus, ou seria Christos. Em seguida, Cláudio baniu outra vez, mas uma década depois eles estavam de volta. Dr. Eugene Peterson. Introdução à carta aos Gálatas contida na Bíblia, a mensagem.